Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos responder a prova de matemática do Enem 2017, segunda aplicação. Esse é o Enem para pessoas privadas de liberdade. Ok? Então nesse vídeo nós pretendemos responder as 5 primeiras questões e ao longo da semana vamos resolver em vídeos de resoluções de 5 questões todas as outras questões. Certo? Então vamos dar início à nossa resolução. Então a primeira questão, questão 136, ela nos diz o seguinte: uma pessoa encheu o cartão de memória de sua câmera 2 vezes, somente com vídeos e fotos. Na primeira vez, conseguiu armazenar 10 minutos de vídeo e 190 fotos. Já na segunda, foi possível realizar 15 minutos de vídeo e tirar 150 fotos. Todos os vídeos possuem a mesma qualidade de imagem entre si, assim como todas as fotos. Agora, essa pessoa deseja armazenar nesse cartão de memória exclusivamente fotos, com a mesma qualidade das anteriores. O número máximo de fotos que ela poderá armazenar é... Aqui nós temos as opções para esse número máximo. Okay? Então, na primeira vez ela conseguiu armazenar 10 minutos de vídeo e 190 fotos. Certo? Cada minuto de vídeo eu vou chamar de V. Certo? Então V vai ser 1 minuto de vídeo e F vai ser uma foto. Beleza? Então 10 minutos de vídeo e 190 fotos nós podemos escrever dessa forma: 10 vídeos mais 190 fotos. Então na primeira vez ela conseguiu armazenar isso, né? 10 minutos de vídeo e 190 fotos. Já na segunda ela conseguiu armazenar 15 minutos de vídeo mais 150 fotos. Ok? Então veja que houve um aumento, né, no tempo de vídeo. Aqui é 190, né? 190 fotos. Certo? E isso causou uma redução na quantidade de fotos. Agora ela só quer armazenar fotos. Certo? E nós queremos saber quanto ela consegue armazenar de fotos. Como a capacidade da câmera, a capacidade de memória da câmera é a mesma, né? Na primeira e na segunda, armazenamento que ela fez, né? Ela gastou a mesma quantidade de memória. Logo, 10 minutos de vídeo mais 190 fotos é equivalente, né, igual a 15 minutos de vídeos mais 150 fotos. Okay? Então vamos passar esse 150 para o lado de cá e o 10 para o outro lado. Certo? Então 190 menos 150, a gente vai ficar com 40 fotos. E 15 menos 10 vai dar 5 minutos de vídeo. Então armazenar 40 fotos é equivalente a armazenar 5 minutos de vídeo. Se eu passar esses 5 dividindo, eu vou concluir que 8 fotos ocupam o mesmo espaço que 1 minuto de vídeo. Beleza? E isso aqui é a relação que vai nos permitir calcular essa quantidade máxima de fotos. Porque agora, quando eu armazeno 190 fotos, eu consigo armazenar 10 minutos de vídeo. Mas como eu sei que 1 minuto de vídeo é equivalente a 8 fotos, se eu quiser trocar esses 10 minutos de vídeo por fotos, eu vou conseguir armazenar mais 80 fotos. Porque 10 minutos de vídeo é equivalente a 80 fotos, já que 1 minuto de vídeo é equivalente a 8 fotos.
E somando essas duas quantidades, eu vou obter 270 fotos. Okay? Então, se ela só quiser armazenar fotos, né, ela troca cada minuto de vídeo por 8 fotos e obtém 270 fotos. Se você fizer aqui nesse lado também, né, 15 vezes 8 mais 150, você também irá obter 270 fotos. Logo, o gabarito aqui é letra C. Então, vamos para a próxima questão. Próxima questão, questão 137. Ela nos diz o seguinte: as empresas que possuem serviço de atendimento ao cliente SAC, em geral, informam ao cliente que utiliza o serviço um número de protocolo de atendimento. Esse número resguarda o cliente para eventuais reclamações e é gerado consecutivamente de acordo com os atendimentos executados. Ao término do mês de janeiro de 2012, uma empresa registrou como último número de protocolo do SAC o 390.978.467. Do início do mês de fevereiro até o fim do mês de dezembro de 2012, foram abertos 22.580 novos números de protocolos. O algarismo que aparece na posição da dezena de milhar do último número de protocolo de atendimento registrado em 2012 pela empresa é 02, 4, 6 ou 8. Né? Então, até o final de janeiro, eu já tinha utilizado essa quantidade de número de protocolo. E de fevereiro até o final de dezembro, usou mais 22.580. Então, ao todo, ela utilizou 390 milhões 978 mil 467 mais 22.580 protocolos no ano de 2012, certo? Então a quantidade total foi 7 mais 0, 7, 6 mais 8, 14, então coloca 4, vai 1, né? 1 mais 4, 5, mais 5, 10, vai 1, 8 mais 2, 10, com 1, 11, vai 1, 7 mais 2, 9, com 1, 10, vai 1, 1 mais 9, 10, vai 1, 1 mais 0, 1, e agora 9, 3. Então essa foi a quantidade de protocolos que ela utilizou. Esse cara aqui é um 0. Então, ele nos pede o algarismo que aparece na posição de dezena de milhar. Certo? Dezena de milhar. Aí agora são alguns dados da estrutura do número. Né? Esse cara é a unidade, certo? Esse é a dezena. Esse é a centena. Esse aqui é o milhar. Né? Esse é a dezena de milhar. Okay? Então, como nós queremos a dezena de milhar no número total de protocolos foi 0. Beleza? Então, essa aqui é uma questão bem simples, né? Sem muitas complicações. Vamos para a próxima. Questão 138. Nas informações veiculadas nos órgãos de comunicação, quando da ocorrência de um terremoto, faz-se referência à magnitude, emissão, que se refere a quantos graus o fenômeno atingiu na escala Richter. Essa medida quantifica a energia liberada no epicentro do terremoto. E em seu cálculo, utilizam-se como parâmetros as medidas de amplitude sísmica, A, em micrômetro, e da frequência F em Hertz. Esses parâmetros são medidos por aparelhos especiais chamados sismógrafos e relacionam-se segundo a função M igual ao log de A vezes F mais 3,3. Pela magnitude do terremoto na escala Richter, pode-se estimar seus efeitos de acordo com o quadro, onde não estão considerados terremotos de magnitude superiores a 7,9. Certo? Então, nessa coluna está a magnitude e aqui a descrição dos efeitos do terremoto segundo a escala Richter. Beleza? Então, o terremoto teve sua magnitude e frequência medidas
e obteve-se A igual a 1000 micrômetros e F igual a 0,2 Hz. Aqui use menos 0,7 como aproximação para log de 0,2. Considerando o quadro apresentado e analisando o resultado da expressão que fornece a magnitude desse terremoto, conclui-se que ele foi. Então, dada essa classificação aqui em termos de magnitude, essa descrição, certo? Esse terremoto com essas características se encaixa em qual desses 5 aqui? É o que descreve as nossas alternativas. Então, a fórmula é essa. M igual a log de A vezes F mais 3,3. Ele nos diz que A é 1000 e F é 0,2, certo? E nos pede para usar como aproximação para log de 0,2 menos 0,7. Então vamos lá. Então M. Então o logaritmo possui uma propriedade que me permite transformar produtos em somas, certo? Então vou reescrever log de A vezes F dessa forma. Log de A mais log de F. E o 3,3. Certo? Então essa soma aqui, ó, é a mesma coisa que fazer log de A vezes F. Então ele nos diz que A é 1000, né? Então nós vamos ficar com log de 1000 e eu vou escrever 1000 como 10 elevado a 3, certo? Mais log de F, que foi 0,2 Hz, mais 3,3. Então, esse log aqui é na base 10, né? Toda vez que a base não aparece é porque a base é 10, ok? Então, para sabermos quanto dá log de 10 elevado a 3 na base 10, é muito simples, né? O valor desse logaritmo é o expoente da base. Então, 10 elevado a x igual a 10 elevado a 3. Daqui a gente conclui imediatamente que x é 3, certo? Então, esse primeiro log aqui tem valor 3. Ele manda a gente usar menos 0,7 como aproximação para esse log aqui, né? Vai ficar menos 0,7 mais 3,3 e aqui ficaremos com 3 mais 3,3, 6,3, certo? Então 6,3 menos 0,7. Isso aqui vai dar exatamente 5,6. Então, o terremoto que foi descrito aqui na questão tem magnitude 5,6 e essa magnitude se encaixa na segunda descrição. Na segunda não, na terceira descrição. Né? 5,6 é maior que 5,4, certo? E menor que 6. Então, os efeitos desse terremoto, ele vai ser destrutivo, com consequências significativas em edificações pouco estruturadas. Né? Isso aqui está dada na letra C. Certo? Destrutivo com consequências significativas em edificações pouco estruturadas. Então, vamos para a próxima. O motorista de um carro flex calcula que é abastecido com 45 litros de gasolina ou com 60 litros de etanol, o carro percorre a mesma distância. Chamando-se de X o valor do litro de gasolina e de Y o valor do litro de etanol, a situação em que abastecer com gasolina é economicamente mais vantajosa do que abastecer com etanol é expressa por. Então aqui ele descreve a situação e aqui ele quer que a gente diga que situação é essa em termos de X e Y. Ok? Então, abastecer com 45 litros de gasolina, né, com cada litro custando X, vai nos levar a gastar 45x. Isso aqui com gasolina. Se eu abastecer 60 litros de etanol, eu vou gastar 60y.
já que 1 litro custa Y, etanol. Mas como ele me diz que tanto com 45 litros quanto com 60 eu vou percorrer a mesma distância, é porque 45x é igual a 60y em termos de distância, né? Certo? Agora, quando é que vai ser mais vantajoso abastecer com gasolina ao invés do que com etanol? É claro, quando o valor da gasolina for menor, né? Quando o valor da gasolina for menor, deixa eu colocar aqui de lado. Quando o valor da gasolina é 45x for menor que o valor gasto com etanol, que é 60y, certo? Em todas as alternativas o quociente é x por y, então vou passar o y dividindo, certo? Vou passar o 45 dividindo e o y também. Então vai ficar x sobre y menor que 60 dividido por 45. Então, x sobre y, simplificando por 15, né? Tem que ser menor que 4 sobre 3, certo? E essa situação está descrita aqui na letra E, né? Vai ser mais vantajoso abastecer com gasolina quando o preço da gasolina for menor que o preço do etanol, certo? Isso vai acontecer quando x sobre y for menor que 4/3. Beleza? Vamos para a próxima. Então o gabarito aqui nessa questão é a letra E, né? Então GH é a sigla que denomina o hormônio do crescimento, do inglês Growth Hormone, indispensável para retardar o processo de envelhecimento. À medida que envelhecemos, a liberação desse hormônio na corrente sanguínea vai diminuindo. Estudos têm demonstrado, porém, que alguns métodos de treinamento aumentam a produção de GH. Em uma pesquisa, 10 homens foram submetidos a sessões de 30 minutos de corrida em uma esteira em diferentes intensidades, muito leve, moderada e máxima. As dosagens de GH, medidas por coletas de sangue feitas antes e logo após as sessões, e também 1 hora e 2 horas após o término, são fornecidas no gráfico. Então aqui está a dosagem de GH, né? A descrição de cada sessão, muito leve, moderada e máxima, essas linhas, né? Então a linha com o X é máxima, a linha com o triângulo é moderada, a linha com esse quadradozinho é leve e a linha com o losango é muito leve. Em quais medição ou medições a liberação de GH na corrente sanguínea em uma sessão de intensidade máxima foi maior que a liberação de GH ocorrida nas demais intensidades, certo? Então, onde a intensidade máxima foi maior que as demais intensidades? A intensidade máxima está dada aqui pelo X, né? Ok? Então, nos 4 momentos, certo? Então, veja que nesse momento, né, que é logo após, e nesse, 1 hora após, a intensidade máxima foi maior que as demais intensidades, certo? Nos outros não, né? Nos outros elas foram equivalentes. Então, a intensidade máxima foi maior que as demais intensidades logo após, né, e também 1 hora após. Então, nas medições feitas logo após e 1 hora após a sessão de treinamento, certo? Então, questão 140 tem gabarito letra D.